Boletim da Copa. Sete horas e 55 minutos, agora estamos aqui com Paulo Pellegrini. Ele traz, claro, análise esportiva, porque a gente está no meio, praticamente no meio da Copa do Mundo de futebol. Paulo, o Brasil já sabe quem vai enfrentar no domingo. É isso aí, bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Teremos um Brasil e Noruega, domingo, 5 da tarde, em Nova York. Um jogo cercado de expectativas, principalmente porque vai opor a seleção brasileira a um dos protagonistas, jogadores da Copa do Mundo, que é o norueguês Erling Haaland. Então, um jogo cercado de expectativas, porque pela primeira vez na Copa o Brasil vai jogar contra uma seleção que tem um protagonista, né? Um dos chamados craques do Mundial. E, assim, as expectativas, Paulo, porque, de fato, é a primeira pedreira que o Brasil vai enfrentar, né, nessa Copa, nessa trajetória. Vai ter que passar agora por uma seleção extremamente bem distribuída, né, com ataque, com defesa, bem constituído, né? E, enfim... E um dos maiores atacantes, né, que é o Haaland, que é o Cometa Haaland, né, como o pessoal chama, né, que é um fenômeno para fazer gol. Aí eu pergunto para você, né, a parte psicológica do Brasil ainda está como é que eu posso dizer? Ainda não está no ideal, seria isso? Porque a última partida eu observei alguma coisa nesse sentido, né? Um time do Japão se impondo e o Brasil meio que perdido, mesmo com uma posse de bola, né, com um volume de posse de bola, não conseguiu passar da defesa, enfim. Teve alguns momentos, claro, né, mas ainda falta a criação e, claro, o psicológico, né, manter ali psicologicamente. Contra a Noruega vai ser uma coisa um pouco mais difícil, né? Enfim, o que você acredita que possa acontecer e o que deve acontecer neste domingo? Essa parte psicológica, ela é consequência da questão tática. Ou seja, um time em formação. O Brasil contra o Japão, ele não fez a mesma partida que fez contra a Escócia. Não foi dominante e, digamos assim, consciente de todas as suas ações o tempo todo. E isso minou a parte psicológica, ou seja, chega a uma falta de confiança, uma falta enfim, um empenho ali ao longo do jogo, que é consequência de um time em formação. O Japão, pelo contrário, era um time ali totalmente estruturado, que de fato subjugou o Brasil, principalmente no primeiro tempo, em que a gente viu a seleção não conseguindo passar ali da armadilha que os japoneses armaram, de tentar roubar a bola e partir em transição. O Japão foi bem sucedido quando fez 1-0 dessa forma, e o Brasil errando muito e sucumbindo exatamente por não estar com o time preparado. O segundo tempo inverteu, porque o que ocorreu, eu não sei se o Japão cansou, mas certamente por não ter as mesmas peças de reposição no banco, não conseguiu manter o mesmo ritmo. E aí deu espaço para o Brasil crescer no jogo. Então, o Brasil, mesmo sem ter armado jogadas, porque não é a característica desse time ainda, meio campo, que arma jogadas e que tem tudo ali muito ensaiado, o Brasil ainda joga muito na intuição. O Brasil começou a jogar bola na área, que foi uma boa sacada contra um adversário como o Japão, que não tem grande estatura, e de tanto jogar bola na área, acabou fazendo um gol. Então, foi uma boa sacada. O Ancelotti adotou o estilo do chuveirinho contra o Japão. E o jogo caminhava para esse 1-1, embora o Brasil dominando, e aí estava meio que na cara que o gol do Brasil poderia sair a qualquer momento, porque só o Brasil jogava. Esse foi o grande mérito da seleção no segundo tempo. A seleção não desistiu de querer ganhar o jogo, mesmo sem ter organização para isso. Não tinha organização para isso. O Brasil jogou chuveirinho para a área, balão para a área o tempo todo. E no final, fez o gol pela sua qualidade individual. Então a gente tem dois elementos aí que se a gente colocar na balança contra a Noruega, eles vão ter pesos diferentes do que foram contra o Japão. O elemento chuveirinho para a área.
Provavelmente contra a Noruega não fará o mesmo efeito. Os dois zagueiros da Noruega, um tem 1,95 m, o outro tem 1,92 m. Né? Um deles se chama Heggen e o outro Ajer. Então, o Heggen e o Ajer são os dois zagueiros, têm os dois mais de 1,90 m. Então, o Brasil não tem garantia de que jogar a bola na área vai resolver contra a Noruega, que vai jogar fechada. A Noruega não vai jogar se expondo contra o Brasil. O Brasil já impôs nessa Copa do Mundo resultados que estão fazendo os adversários terem um pé atrás contra a seleção. A seleção já conseguiu se impor, digamos assim, do ponto de vista da sua fama de pentacampeã do mundo, algo que talvez só a Argentina, a Espanha e a França hoje, nesse momento da Copa, não respeitassem, entre aspas, ou seja, partissem para cima do Brasil. Os outros todos vão jogar meio que esperando. A Noruega vai jogar esperando. E o segundo aspecto, que é a qualidade individual, aí sim, é possível que faça diferença, desde que o Brasil não se descuide da qualidade individual da Noruega também, que tem, além do Haaland, um meio-campista chamado Odegaard, que é o cérebro do time. Cérebro do Arsenal, da Inglaterra, campeão inglês e vice-campeão da Europa, e cérebro da seleção da Noruega. Então, é um jogo com outras características. Agora, o Ancelotti vai ter uma semana inteira, já está tendo, para melhorar essa produção ofensiva do time. Agora, sem o Paquetá, ele tem mais um problema, porque ele vai ter que improvisar alguém ali na função dele. O Brasil não tem um reserva para o Paquetá. Não levou, na convocação, só levou um camisa 10, o Paquetá. Ele se machucou. Ele tem algumas opções, mas todas vão ser improviso. Ele pode recuar o Matheus Cunha e escalar o Endrick como titular, ou ele pode colocar o Danilo Santos, que é um volante, e jogar com 3 volantes. Adiantar, por exemplo, o Bruno Guimarães para ser uma espécie de 10. Mas ele vai ter que ensaiar isso ali nos treinamentos. Então, é um jogo cercado de muitas expectativas. A gente vai ter a semana inteira para falar desse jogo. Mas o que para mim fica como lição é que só o que o Brasil fez contra o Japão, que foi muita garra, muita luta, muita insistência, muita persistência e chuveirinho na área, não será suficiente. É preciso ter mais organização tática e é preciso que os talentos individuais brilhem mais, porque o grande diferencial do Brasil é esse. O Brasil tem jogadores capazes de resolver, principalmente o Vinícius Júnior. Então, temos que nos apoiar nisso. Nós temos jogadores. A questão tática ainda está em construção. E a Copa do Mundo não é o local onde se constrói, é o local onde se joga. Então, essa aqui é a expectativa para essa partida. Verdade. Paulo, justamente nessa perspectiva, né, fala-se também uma possível volta de Rafinha, né? E eu queria que você falasse justamente sobre uma síntese do que foi a entrada de Endrick, né? O que se impactou e pode trazer, né, de possibilidades justamente para esse jogo contra a Noruega, né? Tem que perguntar sobre ele, né? Enfim, ele está na boca do povo também, né? Com muitos memes aí, achando injusto que ele não tenha muito espaço, embora tenha entrado, né, nos últimos jogos, enfim. E também a própria atuação de Neymar, né? Como eles podem entrar nessa configuração para esse jogo de domingo? O Endrick, sem dúvida, é uma grande opção, porque é um jogador que tem a habilidade necessária para furar defesas. Ele é um matador, um oportunista, é um cara que faz gol, ele tem estrela, né? Quando ele entra, sempre alguma coisa acontece. É um promissor, quer dizer, um cara que construiu uma carreira desde cedo, com 15, 16 anos, já prometendo entregar o que está entregando. Então, o Endrick, sem dúvida, é uma opção. O Ancelotti, por mais que pareça não querer contar com ele, já tem um histórico ali do próprio Real Madrid, que também o Ancelotti o emprestou quando ele foi para o Real Madrid. O Ancelotti não ficou com ele lá, abriu mão dele. Mas na seleção, o Ancelotti viu que ele é necessário como uma alternativa. Quando o jogo estiver encrencado, o Endrick tem que entrar. Não tem para onde correr. Ele é o nosso reserva número 1 para furar bloqueios. A questão do Neymar é puramente física. O Neymar ele não tem condições de jogar 90 minutos. Agora há pouco, o Paquetá não vai jogar. Qual seria a solução óbvia? Bota o Neymar. O Neymar não vai jogar 90 minutos. Ou 120, se tiver prorrogação. O ritmo dele não é o mesmo dos outros. Já não vinha sendo naturalmente no Santos desse ano. Quando ele se machuca 2 semanas antes da Copa, antes da convocação, pior ainda. Então ele passa a Copa inteira se recuperando de uma contusão. Tanto que o Ancelotti não colocou contra o Japão, o Brasil precisando ganhar o jogo, é um jogo de mata-mata, né? E cadê o Neymar? Ele não consegue contar
fisicamente. É um jogador que vai entrar e o ritmo do jogo vai cair. Vai passar por ele, a bola vai ficar mais lenta, ele vai querer cavar uma falta, o juiz não vai dar, porque o juiz não está dando falta cavada na Copa do Mundo. Então, enfim, é uma opção ainda número 2 ou 3, né? Se o Rafinha puder voltar para esse jogo, o Rafinha pode ser um jogador para ocupar a posição do Paquetá, embora também não seja a dele. Pode ser. A Rafinha é mais jogador de lado de campo. Então, assim, o Neymar é um cara que fisicamente ainda não vai agregar o que a seleção precisa. Ele pode entrar ali numa prorrogação, para bater um pênalti, que ele é um excelente batedor de pênalti, e finais de jogos, né? Mas não dá para contar com ele. O Neymar vai entrar no lugar do Paquetá e vai resolver a camisa 10. Vai jogar 20, 30 minutos, pode se machucar, não vai agregar tanto, vai ser substituído, enfim. É um dilema que o Ancelotti tem. Quando ele decide levar o Neymar, ele está levando junto esse pacote, né? O clamor popular, o clamor da mídia, mas, ao mesmo tempo, um jogador que, há vários anos, não performa no nível que já performou um dia. Paulo, para a gente finalizar, a expectativa justamente para hoje, né? Tem jogos ainda, claro, né? Hoje tem expectativa para quais? Pois é, a situação da Copa do momento. Estamos no meio da primeira fase eliminatória, que é chamada tecnicamente de 16 avos de final, são 16 jogos, né? 32 seleções. Já foram 7 desses jogos. Foram 7. Então já estão classificados para as oitavas, na ordem dos jogos que ocorreram: o Canadá, depois o Brasil, né? Depois o Paraguai, que eliminou nos pênaltis a Alemanha, Marrocos, que eliminou nos pênaltis a Holanda, e aí 2 dos principais favoritos já caíram, que é uma boa notícia para todos os outros favoritos, principalmente a Holanda, que era cotada como uma das favoritas para vencer o Mundial, só que a Holanda caiu para uma seleção muito forte também. O Marrocos, que jogou contra o Brasil e que nos deu trabalho, já está jogando melhor do que jogou contra o Brasil. O Marrocos melhorou durante a Copa. Então, é uma seleção chata, uma seleção candidata a chegar lá para as partes finais da Copa do Mundo. Tanto que eliminou a Holanda nos pênaltis, mas jogando melhor durante o jogo. Poderia ter ganho da Holanda durante a partida. O goleiro holandês fez milagres na partida. Então, Canadá, Brasil, Paraguai e Marrocos. E ontem nós tivemos as classificações da Noruega, que vai pegar o Brasil, da França, que passeou sobre a Suécia, confirmando o seu status de melhor seleção do mundo na bola jogada. Pode não ganhar, porque não é só isso que ganha futebol. Aliás, a Copa do Mundo já mostrou isso várias vezes, né? Se a gente pegar o ranqueamento de todas as edições, em mais de uma oportunidade a melhor seleção não ganhou. Hoje a França é a melhor seleção. Vai ganhar é outra história. E ontem à noite o jogo do México, que acabou agora há pouco, 1h pouco da manhã, o México também fez uma grande partida, até me surpreendeu, porque na primeira fase o México ganhou os 3 jogos, mas não jogou, sabe, a Coca-Cola toda. Mas ontem o México botou o Equador no bolso. 2-0 podia ter sido 4-5. Então tem seleções jogando muita bola na Copa do Mundo. Ontem eu destaco de ontem o México e a França. Então nós já temos 7 aí. As outras 9 são 3 jogos hoje, 3 jogos amanhã, quinta-feira, e 3 jogos sexta-feira. Hoje vão jogar Inglaterra contra a República Democrática do Congo. A Inglaterra é a favorita, mas é Copa do Mundo. Vão jogar a Bélgica contra o Senegal, e é um jogo duríssimo, sem favoritos, absolutamente sem favoritos. E, no fim do dia, os Estados Unidos contra a Bósnia, Estados Unidos também na condição de favoritos. E aí, de amanhã para sexta-feira, vão jogar Espanha, Argentina, Portugal, Suíça e outras seleções. Maravilha. Vamos ficar na expectativa, portanto, e Paulo, volte amanhã para trazer as informações e análise do esporte da Copa do Mundo aqui com a gente. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, até amanhã. Bom dia. É isso aí, Mayra. A gente vai para o break, tem Rádio Ciência. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade.